Todas as vezes que você abrir o livro de Deus, todas as vezes que você dobrar o seu joelho e orar, todas as vezes que você subir para um lugar para cantar, tenha sempre isso na sua mente: Deus é santo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Os anjos cantam: Santo, 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 Santo. Detalhe, não só para o atributo que eles dão ênfase. Você não está vendo os anjos cantarem amor, amor, justiça. Você não está vendo eles cantar misericórdia, bondade ou soberania. Eles estão enfatizando santo, santo, santo. Segunda coisa que você deve notar: o local onde eles estão enfatizando. O céu, a eternidade. É o atributo que fica o tempo todo, dia e noite, em toda a eternidade. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Deus colocou aqui, porque Deus quer mostrar para nós que Ele está dando ênfase neste atributo, para que nós voltemos os olhos e demos a importância, relevância, quando pararmos diante desse atributo, porque é esse que Deus escolheu para ser ressoado pelos anjos por toda a eternidade. Sanctus, sanctus, sanctus. A santidade de Deus é o atributo que mais expressa o seu caráter. A santidade de Deus é o atributo que mais expressa a sua natureza, a sua essência. Não é que Deus possui santidade, Deus é santo. Para não ser santo, Ele tem que deixar de ser Deus. Um antigo puritano disse: a santidade de Deus não é um atributo, a santidade de Deus é o atributo. É o atributo dos atributos. Agora nós vamos aprender como o conhecimento deste atributo pode impactar radicalmente nossas vidas. Como o acesso a esses corredores sagrados, em especial a esse terreno que agora é perigoso, vamos discorrer da santidade de Deus. Como o conhecimento desse atributo pode afetar e transformar a sua vida, como está em Êxodo 34:8. Depois de Deus se revelar, Moisés foi ao chão. O que significa Deus ser santo? O que quer dizer a santidade de Deus? Ou o que quer dizer Deus ser santo? Essa palavra vem do hebraico kadosh. Santo, santidade, kadosh. E ela tem dois significados: cortado e separado. Quando diz respeito de Deus, kadosh dá a ideia que Deus é cortado do pecado, separado do pecado, do mal, e Ele é posto à parte, transcendente, distinto. A ideia então de santidade compreende duas coisas: primeiro, a pureza de Deus; segundo, a distinção de Deus. Deus ser santo significa, primeiro, a pureza de Deus e a distinção, a transcendência de Deus. Isso significa Deus ser santo. Deixa eu te dizer algo aqui. Toda vez que você pensar em Deus, todas as vezes que você abrir o livro de Deus, todas as vezes que você dobrar o seu joelho e orar, todas as vezes que você subir em algum lugar para cantar, tenha sempre isso na sua mente: Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Vamos então para a primeira ideia de santidade: a pureza de Deus. O que significa a santidade de Deus? Fala da pureza de Deus. Significa que Deus é puro, sem pecado, sem mancha. Não há um detalhe
detrito no seu caráter, não uma ruga no seu ser, não há um pecado. Deus não tem dolo. Santidade fala da impecabilidade de Deus. Deus não pode pecar. A ninguém mais você pode atribuir isso. Não há um ser que exista em toda a face do universo a quem você pode atribuir impecabilidade. Só Deus é impecável. Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo. 1 João 5, Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Deus é luz, Deus é puro. Fala da pureza de Deus. Deus é puro, completamente puro, intensamente puro. Não uma ruga, uma mancha, um detrito no seu ser. Deus é completamente impecável. É impossível que o Altíssimo peque ou perverta o juízo. Você tem ideia da santidade de Deus? É algo tão forte. Bastou quantos pecados para Deus banir Adão e Eva do Éden? Um só pecado. Um único pecado fez com que Deus banisse Adão e Eva do paraíso. Por quê? Porque Deus é santo. Agora, a santidade de Deus não implica só em Deus ser puro. Santidade também significa que Deus é moralmente perfeito. Primeiro, a pureza de Deus, a pureza. Segundo, a perfeição de Deus. Deus não tem falha. É impossível que Deus erre. É impossível que Deus se equivoque. É impossível que Deus fale. Deus é perfeito. Você não tem ideia de algo perfeito. Não existe em toda a esfera da existência algo perfeito. Se você quer imaginar algo perfeito, os teus olhos têm que se voltar para Deus. Só Ele é perfeito. A santidade implica na sua perfeição. Você encontra harmonia em todos os atributos. Não há um que ele exceda mais e outro que ele deixa a desejar. Há perfeita harmonia em todos os seus atributos. E não há falha, nem mancha, nem equívoco em nenhum deles. Deus é perfeito. Salmo 18:30 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você serve um Deus que não falha, que não desliza, que não escorrega, que não trapaceia, que não titubeia, que não hesita, que não pode falhar. Você serve um Deus que não tem uma mancha, uma ruga, completamente puro. Segundo, o que é a santidade de Deus? Primeiro, a pureza. Segundo, a transcendência de Deus, a distinção de Deus. Deus é transcendente. A palavra do transcendente vem do latim transcendere, voar alto, levantar-se sobre, exceder, estar acima. Como Criador, Deus está acima de toda a criação. Deus excede toda a criação. É o El Elyon, o Senhor Altíssimo. Por que Altíssimo? Porque Ele é mais elevado do que qualquer outra coisa. Ele está acima da ordem da criação. Ele excede totalmente a sua criação. Como Criador, Deus é totalmente distinto de cada ser criado. E presta atenção, a distinção de Deus do restante da criação não é meramente quantitativa. É o mesmo, mas maior. Então, Deus tem a mesma essência, mas é maior. Mas a distinção de Deus é qualitativa. É maior e é em qualidade superior. Deus é distinto.
significa que Deus é incomum, invulgar, inigualável. A ideia de distinção, de transcendência é essa: na categoria de Deus só existe Ele. Ele não tem quem possa se comparar com Ele. Deus é distinto, meu irmão. Mesmo as criaturas mais perfeitas, vamos usar os serafins, são as criaturas mais perfeitas, que lindas, graciosas, comparadas ao ser de Deus, são micróbios que rastejam dentro do esgoto, porque Deus é incomparável, transcende tudo que existe, é distinto de tudo que existe. Na categoria de Deus, Ele está só, não há mais ninguém que possa se comparar com Ele. Isaías 40:18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Você serve esse Deus. É o Deus que nós desejamos servir. Agora, isso foi a guisa de introdução. Vamos para o texto. Isaías capítulo 6. Vamos começar com a confrontação. A cena se inicia com Isaías sendo confrontado com a santidade de Deus, que chocou a sua vida. Isaías, o texto começa, Isaías sendo confrontado com a santidade de Deus. O texto começa: no ano da morte do rei Uzias. Que ano foi esse? 739 a.C., 7 séculos atrás. O rei Uzias havia morrido. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. O início do seu reinado foi bom, teve prosperidade, mas no final do seu reinado, Uzias pecou. Ele entrou no santuário e ele queimou incenso, e não era permitido para ele, somente o sacerdote poderia ir. Qual foi o pecado de Uzias? Ele não respeitou a santidade de Deus, pecou contra Deus. Nesse tempo a nação entra numa crise terrível, e Isaías vai ao templo em Jerusalém clamar ao Senhor. Diante dessa crise, ele vai buscar o Senhor. E lá dentro do templo, Isaías tem a visão dos céus e o trono de Deus. E Isaías é confrontado com a santidade de Deus. E ele diz assim, verso 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Deus permitiu que Isaías o visse. Isaías mal sabia que estava prestes a ter uma experiência que marcaria toda a sua vida ali no templo. Que mais o texto diz? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Notem, aonde Isaías vê Deus? Aonde foi que Isaías vê Deus? Aonde todo teólogo contemporâneo deveria vê-lo? Aonde todo pastor contemporâneo deveria vê-lo? Aonde toda a igreja moderna deveria vê-lo? No seu trono. Nós temos aqui uma menção da soberania de Deus. Deus estava exercendo o seu governo pleno em toda a terra.